Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nosso conteúdo. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Antes de você sentar, eu queria que você olhasse para as pessoas do seu lado e diga assim: que bom que você está aqui, né? Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Obrigado, Samuel. Abre comigo, por favor, em 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 14 ao 21. 2 Coríntios, no capítulo 5, do 14 ao 21. Queria aqui saudar os irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube, que Deus possa estar também da mesma maneira que derramará e tem derramado e está aqui, também alcance a sua vida em casa e você que está nos vendo, e que tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa noite seja pleno. Quem crê assim, diga amém. Diga assim, ó: nada mais, nada menos do que o Senhor quer que eu receba nessa noite. Amém? Diga assim, ó: eu não quero o que é teu, meu irmão. Diga para a pessoa do seu lado: eu não quero o que é teu, meu irmão. Eu quero o que o Senhor tem para mim nessa noite. Amém? E assim seja a nossa sede, a nossa vontade, o nosso desejo de estar sempre na presença do Senhor. Nós vamos ler do versículo 14 até o 21. 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 14 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Diga amém. E as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo. Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Quem crê assim, diga um glória a Deus mais alto. Irmãos, entenda algo antes de você sentar. Há uma realidade que nós estamos vivendo. Essa realidade nos leva a um lugar de desconfiança por aqueles que andam na carne, por aqueles que de alguma forma são conduzidos pela sua alma. Existe o governo de Deus para nossas vidas e existe o controle da alma. Nesses dias o Senhor tem levantado homens que querem se posicionar debaixo do governo de Deus. Quem crê assim, diga glória a Deus. Então, antes de você sentar, eu queria que você fechasse seus olhos. Pai, nessa noite, Senhor, nós sabemos que quem está aqui, Senhor, e quem está acompanhando pelo YouTube, foi o Senhor que conectou para ouvir essa palavra. Então, Senhor, nós não vamos sair daqui da mesma forma que entramos. Assim nós declaramos e recebemos que saia e caia por terra agora todo o imprevisto, toda a mentalização, que a nossa mente humana, Senhor, que nos trouxe até aqui, dizendo que nós estamos cansados, que tem isso e aquele problema. Pai, nós damos uma ordem agora à nossa alma: se sujeite ao governo de Deus. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, para que a gente acesse o que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, e todos digam: podem se assentar em nome de Jesus. Irmão, se você vai anotar, a ministração que o Senhor tem falado comigo muito forte nesses dias, nesse tempo, nesse momento de busca daquilo que nós precisamos alinhar a nossa vida, é exatamente essa: homens que andam com Cristo.
Quando você pega a vida de Paulo e você contextualiza para o que ele quis dizer aqui aos nossos irmãos dessa cidade, ele começa a trazer uma palavra que é bem interessante, que fala justamente sobre o constrangimento do amor de Cristo. O constrangimento por quê? Porque você sabe que eu e você merecíamos coisas ruins. Nós merecíamos a morte, nós merecíamos o castigo, nós merecíamos, tudo aquilo que a gente planta. Imagina só você, de fato, eu e você merecíamos. Porém, a palavra do Senhor diz, e você conhece, que então Deus enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso quer dizer que para mim e para você, nós temos uma responsabilidade. Diga assim, eu tenho uma responsabilidade. A palavra do Senhor diz que Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Há uma palavra liberada sobre minha vida e sobre a sua vida. Independente do ambiente onde nós estamos, nós temos características, ou deveríamos ter características, de homens que têm a Cristo como seu Senhor. Entenda, hoje nós, quando falamos de igreja, quando nós nos posicionamos no sentido de igreja, existem duas formas de ser analisada. Aquela que caiu no descrédito, aquela igreja que caiu no modismo, aquela igreja que caiu na falta do seu prazer, ou seja, naquilo que de fato ela deixou de fazer. E a igreja do Senhor Jesus, que não tem nada a ver com que essa realidade hoje, que nos leva a um ambiente de alma, que não nos leva a um ambiente de confronto, que não nos leva a um lugar de vida e paz. Essa igreja, a palavra do Senhor deixa claro que ela é uma igreja, e Ele compara como uma noiva. E essa noiva se purifica, essa noiva tem que andar num ambiente onde ela precisa estar preparada para a volta do seu noivo. Então, quando a palavra do Senhor fala, e Paulo deixa claro isso aos nossos irmãos de Coríntios, onde ele expressa uma realidade, ele começa a trazer à lembrança quem eles são. De fato, o que eles estão fazendo. De fato, o ambiente, o que eles estão, se posicionando. Essa noite é uma reunião de homens. Quantos homens tem aqui? Diga, eu sou homem, para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, precisamos entender que essa não é uma palavra só para o sacerdote da casa. Todos nós fomos levados a um lugar de sacerdócio. Todos nós fomos levados a um lugar onde nós, não existe mais a separação. O véu se rasgou. Isso foi um ambiente na qual, foi destruído. Então, para isso, eu não posso mais apenas depender do pastor da igreja. Efésios 5 fala uma comparação de hierarquia, onde Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, assim como o homem é o cabeça da mulher. Para o casado, ele precisa entender que o primeiro pastor da vida dela é você. Assim como para o solteiro, o papel de sacerdócio é essa autoridade de viver como o Senhor manda viver. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E andar com Cristo nesses dias é uma evidência daquilo que Ele é para você. Diante disso, nós estamos formando imagens diante da sociedade, diante dos nossos filhos, para quem é casado, como filho diante dos nossos pais, como filhos que são convertidos em Deus. Nós estamos construindo situações em nossa volta que muitas vezes têm afastado as pessoas ou têm atraído as pessoas. Diga assim comigo, quem anda com Cristo não afasta, atrai. E aqui é uma primeira pergunta muito clara que você precisa entender. Hoje, quando você se diz um cristão, onde você está, da maneira como você está, as pessoas param para ouvir a delícia que sai da tua vida? Ou elas se afastam de você como quem diz, o que esse cara está falando? O que esse cara está falando? Ele não está vivendo isso nem dentro da casa dele. Olha só como é que é os filhos dele, olha só como é que é isso. E você como solteiro que ainda depende dos pais ou não, o ambiente é esse, o que você tem buscado para ser é esse Cristo experimentado e vivido pelas pessoas. Diga para a pessoa do seu lado assim, você tem Cristo, você tem tudo. E existem 3 formas, irmãos, e isso eu coloquei assim a ponto só para os irmãos entenderem isso. Entenda que quando a gente fala de imagem, quando a gente fala, de um ambiente de comparação, de explicar, de entender, no nosso tempo de escola, para você, lá atrás, lá no começo, quando você falava de triângulo, você desenhava um triângulo e dizia, isso aqui é um triângulo. Tudo aquilo que eu não conheço, eu rejeito. Platão fala sobre isso, diz assim, que aquilo que eu não domino, eu rejeito.
E existe uma realidade hoje em que eu e você somos levados todos os dias pelo inimigo da nossa alma, aquilo que a gente não conhece, mas não pelo fato de não ter acesso, mas pela preguiça de procurar. Pela preguiça natural, da seguinte forma, por exemplo, hoje eu louvo a Deus pela vida de quem está aqui. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, por quem está nos vendo pelo YouTube. Mas hoje, quando se fala de buscar a presença de Deus, as pessoas elas se colocam milhões e milhões de justificativas. Enquanto que a gente pega, nós nem vamos longe. Se eu pedir para o Bob ou o pessoal da mídia colocar agora assim, procura lá em Guiné-Bissau uma igreja adorando, você vai ver que pessoas andam quilômetros e quilômetros para passar tempo adorando ao Senhor. Nós temos o maior índice de carro do Brasil. Você sabe que em Brusque a cada família existem 4 carros. Mas olha só a quantidade de homens que está aqui nessa noite. Porque não existe, entrega maior, algo maior que a gente precisa entender, que Deus hoje espera que eu e você se posicione. E eu não estou dizendo que aqueles que não vieram porque não quiseram, eu não estou comparando isso, eu estou dizendo que nós vivemos um tempo onde a gente precisa decidir a imagem que nós estamos passando. Nós precisamos entender que o Cristo tem nos chamado para um lugar de governo nesses dias. Eu falava essa manhã com o Vilsemar e com o Smalley. Irmão, sabe qual é a grande preocupação hoje da minha vida? A grande preocupação hoje para mim não tem a ver com o Israel, se ele vai se formar, se vai casar e se vai me dar netos. A grande preocupação da minha vida hoje não tem nada a ver com como é que está meu pai, minha mãe e meus irmãos. A grande preocupação da minha vida não tem absolutamente nada a ver com aquilo que Ele me deu como responsabilidade em cuidar de uma igreja. É lógico que cada um tem a sua particularidade da minha vida. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. Não estou sendo irresponsável, não é isso. Mas se tem algo que hoje tira o meu sono, se hoje tem algo que de alguma forma me deixa paralisado, é o meu Senhor Jesus trocar a trombeta e eu ficar. E é sobre isso que nós perdemos muitas vezes a essência do que nós carregamos. Porque, irmãos, às vezes a gente fala assim, pois é, Jesus morreu na cruz, Ele fez isso, Ele fez aquilo outro, e Ele trouxe isso. A nova aliança diz que você tem autoridade, você declara, diga assim comigo, muito falar e pouco viver. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando conosco nessa noite? Precisamos ser e posicionar nesses dias homens que andam com Cristo em todos os níveis, em todas as situações. E para isso eu queria que você abrisse então, ficasse com o texto de 2 Coríntios, aliás, engatilhado, mas o versículo 17 de 2 Coríntios diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, talvez seja nova criatura. Se alguém está em Cristo, ele finge ser nova criatura. Se alguém está em Cristo, vamos dizer junto, 1, 2, 3, e é nova criatura. Quantos estão entendendo aqui que começa a mudar um pouco dentro de nós? Quantos aqui tem Cristo dentro de você? Quantos aqui reconhecem a salvação? Quantos aqui se entregaram para Ele? Quantos aqui tem Ele como Senhor e Salvador? Então o versículo continua: as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Diga assim comigo: para evidenciar Cristo em mim, para estabelecer Ele através de mim, o que influencia, diga, é o meu comportamento. Preste atenção, meu amigo, meu irmão, você que está me vendo aqui pelo YouTube, você que está em casa. Absolutamente não tem a ver. Você sabe que, vou trazer para o natural para você ter uma visão do que eu quero dizer, porque às vezes, pastor, mas o mundo espiritual fala disso. Então tá, então vamos pegar aqui água e óleo, elas se misturam? Não. Assim é aqueles que têm Cristo dentro de si. Não pode misturar uma coisa com a outra. Se você está evidenciando Cristo dentro da sua casa, preste atenção, eu quero falar exatamente nessa sequência. Quando eu falar de comportamento, eu estou falando se você é casado, como é o teu comportamento com a tua esposa. Se você tem filhos, como é que é o teu comportamento com a tua esposa e o comportamento com os teus filhos. Se você é apenas um filho e os pais não são cristãos, como é que é você diante dos teus pais que não são cristãos? Se você é dono de uma empresa, como você tem se portado como dono de uma empresa? Se você é funcionário, quando estão entendendo que eu estou te falando sobre comportamento, diga assim comigo: as coisas velhas passaram.
Nós precisamos entender, irmãos, que não é mais um tempo de Jesus te ama, eu também, mas é um tempo de mudança de atitude. Diga assim comigo: meu comportamento diante das situações revela o Cristo que eu carrego. Você está entendendo o que eu quero dizer para você nessa noite? E aí, meu amigo, deixa o Espírito Santo de Deus te guiar à verdade. Não sou eu que vou mudar a sua vida, não é ninguém que vai mudar a sua vida, é você mesmo. Diga assim comigo: decisão é uma porta que se abre por dentro. Como é que tem sido o seu comportamento nesses dias? Ah, mas o meu comportamento é relativo, pastor. O que é relativo para você? Ah, se eu tiver cheio de dinheiro, então meu comportamento é um. Eu entro até cantando na empresa. Meu Deus do céu, se eu bato as metas para quem é vendedor, sabe, quem é funcionário cumpre com os objetivos. Não, eu trabalhar porque esse mês eu tenho que ganhar minha cesta, sabe? Irmãos, diga assim comigo: a nossa realidade não pode influenciar quem eu sou para Cristo. Diga assim comigo: eu sou filho de Deus. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Entenda, Jesus, quando morreu por mim e por você, Ele não morreu dizendo assim: ó, eu vou morrer só para quem tem dinheiro, ou então eu vou morrer só para... Não. Ele disse assim: eu vou morrer para que todos, diga assim comigo, todos tenham vida eterna. Quem crê nisso, dê um glória a Deus. Nós precisamos entender. E Paulo está dizendo isso aos irmãos: olha, meus queridos, preste atenção. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então não é uma condição temporal, é uma verdade estabelecida. Diga para a pessoa do seu lado: você não é um talvez, você é filho de Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer nessa noite, meu amado? Andar com Cristo é ter a certeza de quem Ele é, e muito mais de quem eu sou para Ele. É nova criatura. É um ambiente de decisão, de conclusão, e dizer assim: ó, independente do que eu estou passando, o que é para trás não me interessa. Eu vou para cima, eu vou para frente, eu vou para aquilo que o Senhor tem determinado para a minha vida. É assim que a gente tem que caminhar. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque eu e você somos hoje líderes da nossa casa. Como eu digo para você, se você é filho ou não, pega para você na medida que você está entendendo. Se eu e você não entender dessa forma, se eu e você não caminhar, que o nosso comportamento não é dentro da igreja. Muitas vezes a gente acha que tudo se define por uma pessoa cheia de Deus, pelo sapatear, pelo ver anjo, por isso, por aquilo outro. Isso não determina um homem de Deus. Até porque isso não é meu e nem seu, isso é dom de Deus, é dele. Então não tem a ver com todo domingo eu estou bonitinho. Meus filhos, sentem todos aqui nessa fileira. Te adoramos, ó Cordeiro Santo de Deus. Não é, meu filho? A criança está lá, nem sabe o que está acontecendo. Mal ele sabe que na madrugada o pai deu uns... Como é que chama aqueles soquinho na costela da mulher? Não grita. Sua não sei o quê, sua não sei o quê. E os filhos estão ali, sabe? Entenda o que eu quero dizer nessa noite, é algo muito sério, irmãos. Nós precisamos resgatar o valor de quem nós somos para Deus. Sabe, se você quer filhos sujeitos a Deus, seja você primeiro sujeito a Ele. Se você quer ter um casamento aos princípios da palavra de Deus, seja você o primeiro a se curvar à direção do que Deus tem feito. É o que eu canso de dizer, sabe, irmãos, ler Bíblia, conhecer da palavra, sabe, o céu, ou seja, a vontade de Deus não tem nada a ver o quanto que você conhece disso, mas sim o quanto que você vive da palavra de Deus. Não adianta, eu já falei isso 1 milhão de vezes, você ter N calendários, N diplomas, várias situações, mas se dentro do teu espírito não há uma fome, uma sede, nenhum comportamento digno, de nada adianta. E hoje nós vemos as pessoas se perdendo nela mesmo, sabe por quê? Porque elas viraram pessoas chuchu. Você já viu o legume chuchu que você bota no feijão, ele tem gosto de feijão. Você bota no arroz, ele tem gosto de arroz. Você bota no meio de uma carne assada, ele pega o gosto da carne assada. Qual é o seu comportamento, meu querido? Diga assim comigo: se eu mudar por causa dos outros, eu não tenho eternidade. Mas se eu me comportar
diante dos outros, como diante de Deus, eu tenho vida eterna. Quem crê nisso, diga glória a Deus. O mundo, as pessoas, elas querem referenciais. Aí fora o que está se perdendo é porque não há mais referenciais, irmão. Tem se acabado. Você pega um casamento que era antigamente para o casamento de hoje. Você vê a realidade da criação dos filhos, sabe, tem vários, inclusive memes. Crianças que nasceram no ano 90, dá-lhe uma pedrada numa coisa, que nasceram nos anos 80, sabe, chuta tudo, só falta perder o tampão do dedo do pé, e não acontecia nada, não chorava nem nada. Hoje em dia, uma criança que nasceu recentemente, não pode acontecer qualquer coisa que, aquele melindroso todo. Eu não estou julgando a forma de proteção, eu estou só falando que uma geração precisa se posicionar por aquilo que tem carregado do Senhor. Irmãos, o céu não é um lugar de assistencialismo, o céu não é um lugar de coitadinho, então vem para o céu. Sabe, ontem nós falávamos sobre isso no GA, irmãos, se Jesus pensasse como eu e você pensava, aí ele ficava na porta ali, como diz a palavra, ele viu aquela senhorinha dar tudo que tinha. Se ele fosse essa pessoa que muitas vezes as pessoas pregam, porque Jesus, porque não sei o quê, sabe o que ele tinha feito? Abre essa tampa aqui, vai lá mulher e compra as tuas coisas. A Bíblia não diz isso que aconteceu. Nós precisamos entender que o mesmo Jesus que diz assim, eu vou morrer, ele diz o seguinte para aquele jovem, deixa eu enterrar meus pais. O que ele diz? Deixa os mortos enterrar os seus mortos. E a gente quer andar num ambiente como quem diz, não, sabe, não é desse jeito, não é daquele jeito. Irmãos, preste atenção que eu quero dizer para você. Tem homens aqui nessa noite, sim ou não? Então é para você essa palavra. Homens que andam com Cristo, eles têm uma certeza, eles têm que morrer todos os dias. Se você serve a um Deus vivo e você entendeu o que é entregar a sua vida, a primeira atitude sua é desesperadamente morrer para você mesmo todos os dias. Porque se não for assim, você não avança no reino de Deus. Você vai sempre ficar uma pessoa aquém do que Deus deseja. E eu te digo mais, abre comigo por favor, em 1 Pedro, do capítulo 2, do versículo 11 ao 12. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 11 ao 12. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vós, abstedes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Olha só o versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Diga assim comigo, o meu comportamento fala muito mais do que o que eu falo. Você está entendendo, irmãos? Homens que andam com Cristo, o seu comportamento é moderado. Quem anda com Cristo não se defende. Quem anda com Cristo não fica dizendo, mas eu quero fazer a minha defesa. Não, deixa as pessoas verem quem você é em Deus. Isso é um ambiente de um homem que se torna maduro. A criança quer se justificar, a criança quer explicar, a criança quer vir, sabe? É porque, irmãos, se você está entendendo o que você tem e o que carrega, deixa, porque Deus, no seu tempo, vai ver quem você é aí mesmo, para essas pessoas em nome de Jesus. Quando estão entendendo que o comportamento interfere na minha vida com Cristo, seja uma pessoa ponderada. Lembra que eu li ali atrás no versículo 17, 2 Coríntios, eu não posso mais ser aquele, porque eu sou nova criatura. A primeira mudança que acontece na vida de uma pessoa que se converte, como diz a palavra, ela muda de direção. Era uma pessoa briguenta dentro da família, tudo era 10 por 10, como é que é olho por olho, dente por dente. De repente essa pessoa entrou no ambiente de apaziguar. É sobre isso, irmãos. Diga assim comigo, o meu comportamento fala muito mais alto. E essa é a pergunta, como tem sido o teu comportamento nesse dia? Como tem sido? Sabe, irmãos, muito tempo na minha vida eu tratava minha esposa como quem diz assim, todo mundo eu tinha paciência para ouvir, mas a minha esposa não. Priscila vinha falar uma coisa comigo, eu não quero ouvir isso. Eu disse, não quero ouvir isso.
Até o dia que eu comecei a parar e dizer assim, vem cá, o que te diferencia da Priscila? Se Cristo morreu tanto por mim quanto para ela, quem sou eu para achar que ela não é digna de ser ouvida? Cuida. Às vezes a gente tem ouvido para todo mundo, mas para os de casa a gente não quer ouvir. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? O teu comportamento, preste bem atenção. O teu comportamento determina não só o teu momento, escute o que eu vou dizer, mas vai determinar a tua geração. Se você é um homem que se não se posiciona, se não entende, se não se deixa tratar, a tua geração vai ser uma geração frustrada. Preste atenção que eu quero dizer para você, isso é sério e isso é pesado, sabe por quê? Porque as maldições, elas são geracionais. Se você não se posiciona em resolver o que é problema, esse problema vai administrar na tua geração, na geração dos teus filhos, em tudo aquilo que você fizer. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter comportamento daqueles que carregam Cristo dentro de si. Sabe, irmãos, eu vejo hoje uma realidade de trazer palavras, sabe, nessa direção para a igreja. Sermos exatos como diz a palavra do Senhor. Porque não é mais tempo da gente ficar afagando a nossa alma, trazendo para um ambiente onde, por exemplo, nós como homens, imagina só, pregar agora uma coisa que vai encher o teu ego de razão. Jamais. Talvez você pode ver isso no YouTube, mas a realidade é o seguinte, se você sair daqui entendendo o que a palavra de Deus diz, se confessares, se deixare, você alcançará misericórdia. O que a Bíblia diz? Aquele que confessa e deixa. E sabe onde é o primeiro lugar de conserto que você tem que fazer? Com quem você mais humilha, com quem você mais espizinha, como diz a história, com aquilo que você mais não dá valor. Tem muita gente que quer conversar comigo, com os pastores, enfim, com o líder. Eu quero pedir, ora por mim por isso. Tá, mas vai fazer isso para tua mulher. Não é tempo ainda. Como é que você teve coragem de falar para os outros algo, para aquele que está construindo a vida contigo, você não tem coragem de fazer? Sabe, irmãos, graças ao bom Deus, até hoje na minha vida, tudo aquilo que quando eu entendi isso, foi no ano de 2014, 2013, eu não lembro, eu passei por uma das piores situações financeiras da minha vida. Quem anda perto de mim sabe do que eu estou falando. Quando eu entendi que eu quebrei, sabe aquela coisa de, por exemplo, assim, ó, tua mulher te pediu 1 quilo de arroz e você inventar, sabe que não dá agora porque cortaram a luz. Rapaz, eu vou ver o que aconteceu porque eu paguei. Mentira, não paguei nada. Gastei o dinheiro com outra coisa. Quando eu parei e caí em si, eu disse assim, peraí, o que eu estou fazendo? Primeira coisa que eu cheguei em casa, eu chamei Israel e Isabel, senta aqui, Priscila, senta aqui. Eu quero pedir perdão para vocês. Por quê, pai? Porque eu não fui o provedor dessa casa. Eu quebrei, eu menti, eu inventei. Tantas vezes, eu poderia ter dito assim, agora não é hora disso, porque eu preciso pagar isso. Você ia chorar, mas agora você estaria diante de um homem que estaria, mentindo para você. Irmãos, o nosso comportamento, a gente acha que não, mas determina a nossa geração. Entenda isso para você que é casado, para você que é solteiro, entenda, a tua atitude com os teus pais vão falar da tua eternidade. A Bíblia diz lá em Efésios, filhos, obedecei a vossos pais, pois isso é justo. Obedecer aos pais é uma questão de justiça diante de Deus. Lógico que nós nunca vamos ser justos como Deus é. Jamais. Nós não vamos conseguir ser isso. A justiça de Deus é diferente da nossa. A gente, talvez, para trocar tapa com um é 2 palitos. Jesus diz assim, não, tem que dar outra face. Quando bater numa, você tem que virar a outra. Olha que loucura. Na nossa veia não corre pó de anjo ainda, corre sangue. A gente tem os nossos limites. Quando fala dos nossos, dá vontade de voar. Mas quando nós estamos em Cristo, a gente entende que as nossas posições determinam a nossa geração. Diga assim comigo, meu comportamento. Fale forte, meu comportamento. Fala. 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 18 ao 19. Olha só o que a Bíblia diz. Ora, tudo provém de Deus. Diga assim, ó, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19. A saber, que Deus estava em Cristo,
reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Diga para a pessoa do seu lado: o que você comunica também faz parte do Cristo que você carrega. Aqui eu quero parar para analisar algo junto com os irmãos. Você já viu e conhece pessoas que quando é para sentar e conversar, sei lá, sobre causos da vida, vai longe. Passa horas e horas contando piada, horas e horas, falando da vida dos outros, horas e horas falando sobre time de futebol. Não que eu seja contra, eu quero deixar claro, não é isso. Cada um tem a sua forma de lidar com a vida. Mas a comunicação, irmãos, evidencia também muita coisa daquilo que você carrega de Cristo. A Bíblia diz que não pode sair da mesma fonte água doce ou amarga. Não tem como você, como um verdadeiro cristão que recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, achar que no ambiente da igreja, esse ambiente que nós estamos aqui, glória a Deus, aleluia, é um ambiente onde os olhos do Senhor apenas estão. Diga assim comigo: os olhos do Senhor estão por todos os lugares. Entenda que nos dias de hoje, às vezes as pessoas têm saído da sua boca tanta palavra que não edifica, tanta coisa que não traz direção, que não traz proveito. Às vezes dentro de uma casa, repito, estou falando para todos os ambientes, para quem é solteiro e para quem é dono de casa, enfim, nós precisamos aproveitar os momentos. Nós precisamos, entender que aquilo que sai da minha boca, aquilo que eu estou falando, tem poder. Quantas vezes nós despretensiosamente amaldiçoamos uma situação e não revogamos aquilo que foi falado? Hoje de manhã eu estava na casa do Vilsemar, e pela liberdade que nós temos, por tudo aquilo que nós estamos construindo, e aí, doido, como é que tá? Você sabe que maldito é o homem que chama o outro de doido, ou de louco, ou coisa parecida. Eu não estou dizendo que isso saiu da boca do Vilsemar no sentido de querer que ele me ache dessa forma, mas eu disse para ele assim: não, cara, eu não sou isso, porque maldito o homem que chama o outro de louco. Tem coisas que a gente não deixa e não percebe. Quer ver uma coisa? Se você quer se entrosar num ambiente, seja ele de qualquer forma, de um ambiente onde, por exemplo, assim, eu preciso me fazer de tolo para ganhar o tolo, às vezes a gente, sem perceber, a gente fala cada bobagem, e quando a gente vai perceber, retirar aquilo que falou, dura tempo. Nós não podemos ser dessa forma, nós temos que comunicar a verdade que nós carregamos. Agora, não sei se aquilo que você está comunicando, de fato é o que você carrega. O que eu quero dizer, irmãos, é que muitas vezes dentro da nossa casa, como filhos, aí fora como os irmãos em Cristo, nós não podemos entrar em qualquer discussão boba. Nós não podemos ficar discutindo, coisas que não trazem crescimento, coisas que não trazem maturidade, coisas que não fazem sentido algum, coisas que não interferem, coisas no sentido de, por exemplo, assim, tanta bobagem. Às vezes a gente tira pessoas da igreja porque a gente insiste em querer falar alguma coisa que a pessoa nem pediu para ouvir. A Bíblia diz que até o tolo, quando ele se cala, ele passa por sábio. Quantas vezes a gente tem, ou a gente é 8 ou é 80. Às vezes, irmãos, o meu celular, o meu WhatsApp, é cheio de coisas que, às vezes, para parar para ouvir, eu fico pensando: meu Deus do céu, cara. Veja bem, irmãos, em nome de Jesus, o que eu quero dizer é que da tua boca sai o que está cheio do teu coração. Você vai falar daquilo que você tem se alimentado. É só você parar.
O que está saindo da tua boca? Veja, eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa chata. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Não estou falando sobre isso. Mas eu estou falando em evidenciar. Porque Ele nos deu o quê? Um ministério, nos deu uma função. Ele nos deu o quê? Uma palavra da reconciliação. Está intrínseco em nós. Da nossa boca tem que sair uma direção de vida. Seja ele com os nossos filhos, repito, seja como filho, seja como esposo, seja como servo de Deus. Abre comigo, por favor, Natasha, em Colossenses capítulo 4, do versículo 5 ao 6. Colossenses 4, do 5 ao 6. Olha só. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Olha só, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Sabe o que é temperada com sal, irmão? Quando você fala, as pessoas querem te ouvir. Quando você está falando, seja dentro da sua casa, na sua empresa, no trabalho, seja onde você, não perdendo as oportunidades, não deixando perder as situações. Quando você fala algo, as pessoas, cara, precisava ouvir isso aí, ó. Cara, como hoje o meu dia é outro. Rapaz do céu, eu estava carregando isso até agora. Meu amigo, o que tu falou para mim agora mudou. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Diga assim comigo, a minha comunicação tem que ser agradável. Quantos de nós perdemos muitas oportunidades? Muitas. E eu profetizo sobre a sua vida que até domingo você vai ter uma oportunidade única na sua vida para expressar esse amor que você tem recebido. E eu declaro em nome de Jesus que você vai ver essa oportunidade chegar. E quando chegar você vai lembrar disso e você vai testemunhar sobre isso. Quem crê assim diga glória a Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que nós temos um Deus vivo. Ele é real. Ele é verdadeiro. Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Preste atenção no que você tem comunicado, o que você tem falado. Sai do ambiente onde você, irmãos, é melhor ficar calado. Agora, seja ponderado naquilo que o Senhor tem feito. Ah, pastor, eu não sei falar muito, mas, sabe, eu prefiro ficar calado, justamente porque eu ficar calado me dá uma segurança, porque não é sobre isso. Não é sobre falar demais que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer é justamente o que falar. Como falar. Como responder? Ah, pastor, mas para ti isso é fácil, porque tu é pastor. Não, irmãos, não tem nada. Esquece essa comparação besta. Eu não sei onde está agora a palavra, mas a palavra do Senhor diz que homens indoutos, que não tinham conhecimento da palavra, mas notava-se que eles tinham intimidade com Deus. Está em Atos alguma coisa, não lembro agora. Homens que não sabiam nem falar direito, mas quem estava perto notava que eles eram o quê? Cheios do Espírito Santo de Deus. Então não existe explicação justificativa. O que precisa é um coração sedento, um coração quebrantado e um espírito contrito, porque Deus vai te usar da maneira que você é, da forma que você é, no lugar onde você está, da forma que você está. Deus não quer, irmãos, acepção de pessoas, sabe, não é sobre isso, é você passar e falar aquilo que você carrega. Se hoje da tua boca tem saído palavras temperadas, eu quero te dizer, você tem sido sábio diante de Deus,
Você pode falar uma palavra por dia, mas que essa palavra traga edificação. Não sua, mas o nosso Deus que é soberano e poderoso para fazer. Não espere palmas aqui na terra. Nossa, porque você é bonito. Porque isso, irmãos, o falar bonito levou essa mesma igreja de Colossenses a um lugar de perdição. Essa mesma igreja se perdeu nela mesma, porque havia falas saudáveis, falas, aveludadas, como diz a palavra de Deus, ao ponto desse pessoal se perder tanto, que começou a adorar anjos. Olha que loucura! Sabe o que isso quer dizer? Muito do que eu falo, irmão, tem a ver exatamente com aquilo que eu tenho recebido. Se nós formos falar de telefone sem fio, começar aqui no Bruno uma coisa, como talvez vai chegar no Aurélio? Assim é a vida do cristão. Diga assim comigo, se eu recebo dele, eu tenho que transmitir exatamente o que eu recebi. Não inventa moda. Não tenta aparecer como Deus me deu. Irmãos, Deus ele é soberano, Ele não divide a sua glória com ninguém. E eu digo para você, eu não sou melhor do que você porque eu estou com o microfone na mão. Pelo contrário, não tem a ver com ser melhor, tem a ver com aqueles que entendem de quem Cristo é. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? E para terminar, abre comigo por favor, volta lá em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 20 ao 21. Olha o que diz a palavra de Deus. De sorte que somos o que, irmãos? Embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Diga assim comigo, o meu posicionamento. Como você tem se posicionado? Como é que você tem reagido às adversidades da vida? Nós cantamos uma canção que tem uma frase que fala que Ele vai fazer de novo. Jeová Jireh, o Deus provedor, aquele que se porta. Diga para a pessoa do seu lado, você acha que Deus mudou em alguma coisa? Diga assim, tem dúvida sobre Deus na sua vida? Pergunta a você que está em casa aí, você acha que Deus mudou? Não. Ele é imutável, tudo que Ele diz é, e o que Ele prometeu é fiel para cumprir. Agora, por que o nosso comportamento muda? Irmãos, eu não estou dizendo de viver uma vida abundante. Eu não estou falando de uma vida onde não há dificuldades. Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O evangelho da cruz é renúncia, é morte. Não é, vem que está tudo certo. É vem do jeito que está. Beleza, você pode vir do jeito que está. Mas permanecer não é o propósito de Deus, como está. Diga assim comigo, é tirar as minhas cascas. É tirar o meu velho eu. E me transformar. Domingo passado, quem não viu, se quiser ver a pregação, está lá. O Deus, o nosso Senhor, Ele quer que a gente esteja posicionados, para que através de nós, venhamos posicionar pessoas para o reino dEle. E o seu comportamento fala muito daquilo que você tem recebido de Cristo. Sabe, irmãos, eu digo com toda certeza, nós vivemos um tempo onde a Bíblia já dizia que chegaria os últimos dias, preste atenção no que eu vou dizer, em que a verdade seria como comichão no ouvido de algumas pessoas. E essas pessoas, elas não queriam ouvir isso, eu estou falando das minhas palavras. Mas chegaria um tempo em que elas não queriam ouvir tanta verdade que elas diziam assim, não, peraí, eu vou levantar pastores de si mesmo, eu vou ser o meu pastor. Irmãos, todo mundo, escute o que eu vou te dizer, que é contra um sistema, ou contra uma verdade, ou uma realidade, ou um princípio, você pode prestar atenção, que mesmo sem perceber, sutilmente, ela está criando o sistema dela. Ela está criando exatamente aquilo que ela mais nega. Não, porque eu não quero isso, porque não sei o que, não sei o que. Tudo que confronta o homem pela palavra,
Irmãos, tem que doer. Hebreus diz que essa palavra aqui, ela não é comparada como uma pluma. Não é comparado como, sabe, um fio de seda. A palavra não é comparada como, sabe, lá no Pará eu chamava, quando era pequeno, pelo menos isso, de um futo. Sabe o que é futo? Você sopra assim e fica... Aquele negócio assim, eu não sei como é que é o nome daquele, das plantinhas que fica voando. Esqueci o nome disso aí. A palavra de Deus não é comparada dessa forma. Ela é comparada como uma espada de 2 gumes. Não tem nenhum lado cego dela, entendeu? Para pelo menos tu livrar assim. Sabe, Zé, quando a gente dava com a bainha do facão nas costas assim? Daquele lado? Ficava a marca assim, ó, Tramontina. Ela é comparada à espada. Sabe por que espada, irmão? Porque ela é confronto. E esse mesmo texto diz que ela é apta para discernir o quê? As intenções do coração. Ah, mas o meu comportamento nesses dias, porque não sei o quê, porque não sei o quê, irmãos. Para um pouco, baixa a bola. Baixa a bola. Não seja justo aos teus olhos. Sabe, pondere, analise o que Cristo faria no seu lugar. Eu vejo tantas pessoas, sabe, indo para a internet e falando disso, falando daquilo. Irmãos, toda pessoa que é inabalável em alguma opinião, você pode ter certeza que por trás dela há uma ferida não tratada, um ego não suprido, uma situação que não foi resolvida, e ali dentro ela mói. Quem conhece o pastor Zé Carlos de Lima, da Paraíba, presidente da Assembleia de Deus, lá ele falou uma coisa que marcou minha vida: torneira muito apertada tem vazamento. Cuidado com o seu legalismo, cuidado com aquilo que você tem feito, cuidado com aquilo que você tem caminhado dentro da sua casa e também com todos que estão à tua volta. Preste atenção o que o Espírito diz à igreja. Nós vivemos dias em que um posicionamento pode mudar muita coisa. Entenda o que eu quero dizer. Aqui a palavra do Senhor fala exatamente sobre isso. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de... Diga assim, não é a minha justiça. Irmãos, não queira brigar com Deus. Não queira brincar com a palavra. Não queira brincar com a graça. Não queira brincar com a misericórdia. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre um comportamento daquele que eu e você temos que ter, aliás, um posicionamento diante de todas as coisas. Irmãos, você já viu aquela ideia? Você já viu? Quem trabalha com venda vai entender o que eu estou falando. Todo bom vendedor, ele é o primeiro a comprar o seu produto. Não é assim? Todo bom vendedor, ele é o primeiro a usar o quê? A camisa da empresa. Todo bom vendedor, ele briga, literalmente muitas vezes, por aquilo que é o seu sustento. Porque ele entende que aquilo ali, não é só ele que depende, tem toda uma cadeia. Assim como você no seu trabalho, tem que fazer como ao Senhor, como diz a palavra de Deus, mas ali é um lugar onde Deus escolheu apenas para você cumprir o propósito dEle. O seu trabalho, o que você ganha, como você está, é só um meio de provisão. Porque o que tem que sair da sua boca e você adorar é o provedor. Não é o meio da provisão. E quantas pessoas têm se posicionado de forma diferente? Porque quando a sua forma de provisão sai um pouco do controle, já entra num desespero. Diga assim comigo assim: a minha morada não é aqui. Diga assim: eu sou estrangeiro. Diga assim: Deus vai me dar o que eu preciso, não o que eu quero. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Abre comigo, por favor, em Colossenses também, no capítulo 3, versículo 8 a 10. Colossenses 3, do 8 a 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Olha só, posicionamento: ira, indignação,
maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Versículo 10. E vos revestides de novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Diga assim: eu não posso caminhar sem me despir, sem ter um posicionamento para alcançar o que Deus quer. Versículo 8 fala sobre ira, maldade. Aquilo ali são atitudes, irmão. É decisão. Sabe como é que você vence a ira? Sabe quando é que você vence a maldade? Sabe quando é que você vence as palavras obscenas que saem da tua boca? A Bíblia diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Sabe, meu querido, o texto de Coríntios, capítulo 5, do 20 ao 21, diz que nós temos uma função na terra. Diga assim comigo: eu sou embaixador. Você sabe que muitas guerras, muitos tratados quebrados, muitos avanços de parcerias, muita coisa acontece pelos embaixadores. Quando o embaixador ele sai de um país para o outro, você sabe que aquele determinado lugar onde se estabelece a cultura de um país dentro de outro, aquilo ali se torna o quê? Um país naquele lugar. Se você hoje quer tirar, por exemplo, um passaporte, seja para ir para os Estados Unidos, você vai na embaixada dos Estados Unidos, e lá se fala como se tivesse já lá. Nós precisamos entender que é exatamente assim que tem que estar dentro de nós. Se eu sou um embaixador dele, eu represento ele. Imagina, esse casaco é o velho Abel. Os meus defeitos, os meus erros, a minha falta de posicionamento, a minha falta de comunicação, aquilo que me afasta de Deus. Que a palavra de Deus diz é o seguinte: eu preciso ter coragem de fazer isso aqui, ó. E se for preciso, pedir a ajuda de alguém para tirar o que falta. Entenda o que eu quero dizer para você nessa noite em nome de Jesus. Pastor, mas tudo isso que o Senhor falou eu não consigo, ou eu não estou entendendo desse jeito. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: eu preciso de você. Diga assim: eu preciso de você, Luiz. Eu preciso de você, Vilcimar. Preciso de ti, Rafael. Preciso de ti, Gustavo. Preciso de vocês. Porque, irmãos, o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Tudo que eu falei nessa noite não foi apontando o dedo para ninguém, porque primeiro foi para mim. Qual tem sido os meus posicionamentos? Qual tem sido a minha forma de comunicar Ele? Sabe que imagem eu tenho passado daquilo que está sendo construído dentro de mim? E a gente às vezes se perde em achar que não, mas isso, sabe, quando eu tiver mais tempo de igreja eu vou aprender. Irmãos, não tem nada a ver com isso. Quantos aqui já lembram da história de Zaqueu? Jesus estava passeando, olhou para ele: ô, eu vou estar contigo essa noite aí. Vai ler. Onde há um diálogo entre Jesus e Zaqueu. Então, Zaqueu, eu vim para cá nessa noite para tirar satisfação, porque meu Deus que está no céu disse que tu foi um pilantra, disse que tu roubou as pessoas, disse que isso. Não teve esse diálogo. Mas a simbologia de Jesus na casa de Zaqueu, houve mudança de dentro para fora.
E é esse o ambiente que eu quero que você compreenda. O ter a imagem e andar com Cristo é uma mudança de dentro para fora. Porque o que é bonito por fora não perdura. O que é bonito por fora tem limite. E o que é bonito por fora, sabe, sai de moda. Hoje, antigamente o branco era a tinta do momento. Hoje é o cinza, daqui a pouco é outro. Daqui a pouco vem as paletas de cores. Tudo para pintar por fora. Os desenhos do carro eram antigamente o carro da moda era o Opala 6 cilindros. Hoje a gente recebeu o primeiro Tesla do Brasil, em Brusque. Sai lá quanto que vale o carro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para você, meu querido, meu irmão? O nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. E essa é a palavra que eu quero que você guarde no seu coração. Você carrega Cristo, então revele Ele. Primeiro dentro da sua casa, depois em volta de você. Primeiro Jerusalém, Judeia, Samaria. Depois você pensa no confim da terra. Primeiro faça dentro de você, para que depois você alcance aonde o Senhor te direcionar em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos e nós vamos cantar uma canção. Se de alguma forma, meu querido, você foi tocado por essa palavra, se você quiser uma oração e dizer assim: Senhor, eu não consigo sozinho, vem aqui na frente. Vem aqui na frente que nós vamos orar por você.